Olá, sou Eduardo Ritt, jornalista e cineasta. Sou um homem moreno, de cabelos grisalhos, estou usando uma camisa com alguns desenhos, parecem indiano, uma camisa preta. Estou numa sala de cinema, que é o Cineclube Lanterna Mágica, que fica dentro da Universidade de Santa Cecília. Ao fundo tem algumas pinturas rupestres de alguns bisões, bois, vacas, enfim, alguns seres, né? E aparece um pouco do teto também da sala do Cineclube Lanterna Mágica. Bom, apresentações devidamente feitas, né? Vamos agora falar um pouco sobre o cinema imersivo na educação. A proposta desse workshop é justamente trabalhar a imersão, né? Estar dentro de um filme, estar dentro da linguagem, da estética do cinema na educação formal e informal, né? Pode ser dentro da sala de aula, dentro de uma escola ou numa instituição sem fins lucrativos, enfim, também uma ONG e que possa trabalhar o cinema de uma forma mais ampla. Então, essa é a proposta, seja dentro da escola ou fora da escola, independente. O cinema imersivo na educação. Vou trocar aqui algumas imagens com vocês para a gente dar início. Então, agora, com algumas questões. Então, como é um workshop, a ideia é que a nossa prática, você vá anotando algumas das questões. Eu vou te fazer como essa, qual é a falta que te move. Você pode anotar no bloco de notas, onde você quiser, né, num celular também, que aí fica de uma forma mais fácil depois para poder passar para, no caso, o próprio computador, né? Enfim, então a proposta é a gente construir a ideia de um plano de aula. Então, você educador, né, que cria aulas, então já fica mais fácil para você, tá bom? Enfim, então, qual é a falta que te move? São várias questões que a gente vai trabalhar sobre esse processo, né, de o que é a cine-imersão. Então, o que tem no ambiente e que conta um pouco sobre você? Coloca no papel, né? Então, pensa, dá uma pausa aqui no workshop, né, no vídeo, e aí já vai respondendo, enfim, em poucas palavras. Cinema imersivo por todos os sentidos. Então, o que é o cinema imersivo, né? Nessa interação que é tão rica que o cinema traz, ele já cria por si só, quando a gente vai a um cinema, a gente já tem essa interação justamente de você se sentir dentro do filme. E às vezes você sente que o personagem sai da tela e caminha com você depois que o filme vai embora, e você recria, de repente, a história que você acabou de assistir, ou dá uma continuidade. Então, isso já é o imersivo no cinema. Só que a gente pode trabalhar com essa imersão na sala de aula, de uma forma mais interativa. E é isso que eu te proponho com essas perguntas, para que você vá criando uma ideia, né, de um plano de aula hipotético, ainda mesmo que você seja professor, professora de literatura, história, geografia, enfim, independente da sua disciplina, você possa criar agora hipoteticamente e depois você adapta, né, para a sua realidade. A ideia é que você entenda que qual é esse processo que a cine-imersão traz para ampliar ao processo mesmo de ensino-aprendizagem, né? Ou seja, o cinema não é uma ferramenta pedagógica, ele é um processo pedagógico em si, por si só, né? E, ao mesmo tempo, a ferramenta é a câmera, né? No caso, um celular pode ser uma ferramenta audiovisual, de multimeios, enfim, a própria tela, né? Como a gente tem, né, nesse sentido, a caneta também, a roupa, o figurino, enfim, o cenário, esses sim são ferramentas. Agora, o processo de trabalhar tudo isso, né, que a gente dá o nome mesmo de processo, nessa amplitude do conceito da imersão, tá? Então, por todos os sentidos. Como alguns exemplos que eu vou trabalhar aqui com vocês, nessas ações, no caso, usando um óculos de realidade virtual. Pode ser que você não queira fazer uma cine-imersão usando esses equipamentos, não tem problema, mas é que, no caso, eles, por serem, né, parte desse multimeios, de um universo audiovisual e muito mais convidativo, que os alunos acabam criando um fetiche em cima disso, você pode, de repente, trabalhar esse fetiche a seu favor, né? Ou seja, essa forma deles quererem descobrir o que aquilo ali está oferecendo, mas, de repente, ele pode aprender a tua disciplina, né? A temática da tua disciplina momentânea naquele trimestre, naquele bimestre, naquele mês, enfim. Você pode trabalhar justamente essa forma de ir além. Eu sei que você já normalmente deve fazer isso. Agora, com a cine-imersão, você pode incluir
a realidade virtual. Vamos ver algumas outras tecnologias que possam fazer parte também e devem, quando possível, quando, no caso, digamos, o investimento seja da escola, né, ou o próprio aluno tem esse material, você pode desenvolver uma imersão em cima disso, tá? Então, aí, no caso, a gente tem aqui como tecnologia o ambiente também, né? Porque a tecnologia não é só, digamos, aquilo que você tem ali físico como um equipamento, mas o ambiente, né? O que tem de troca nesse ambiente onde todo mundo fica deitado, vendo telas, multitelas no teto. Né? Então, isso aconteceu nos anos 60, então, antes mesmo dos anos 60 já era meio que comum, mas a partir dos anos 60 ficou muito mais forte o cinema expandido, o cinema imersivo, com essas multitelas. E aí depois vieram, né, outras tecnologias, como no caso, ficou muito famoso antes dessas altas tecnologias, como nesse exemplo aqui, desse filme visto num domo, né, mas a gente tinha uns planetários. Então, cine-imersão pode ser nesse sentido, trabalhar com digamos, uma tela diferenciada também, mas a proposta é fazer com que o aluno se movimente, ele vivencie o filme, não fique só deitado vendo uma outra tela, só que um pouco maior e mais diferente. Isso também já é cine imersivo, né? Isso já trabalha esse universo da imersão. Bom, tem um exemplo aqui de, né, o cinema na educação. Então, assim, você trabalhar essas ações, esse universo que o cinema trabalha como um processo mesmo de nos ensinar a olhar, a ouvir, enfim, então a gente é embebido de toda essa educação, seja hollywoodiana, seja pelo cinema nacional, cinema europeu, pouquíssimo pelo cinema asiático, um pouco mais agora, mas ainda muito incipiente, a gente não conhece muito esse tipo de cinema, então você envolver os alunos e conhecer de repente o cinema árabe e fazer uma sessão como essa, mais ou menos como um semicírculo, com música ao vivo, músicas árabes tocadas ao vivo, com projeções ao mesmo tempo, editadas ao vivo, se for o caso, enfim, com alguns debates, com os alunos sendo vendados, como nesse caso eles foram vendados, né, degustando algum sabor. É lógico que toda essa estrutura montada requer muito trabalho de antecedência, mas você pode fazer de forma mais pontual, como a gente vai ver, tá bom? Bom, então, aí nós temos aqui a realidade aumentada, né, é uma outra forma de tecnologia, que ela somada, essa realidade aumentada, com o celular que o aluno já tem, ele já tem aplicativos que ele pode desenvolver ações a partir do tema que você queira colocar. E aí você só precisa conhecer mais os aplicativos também, que possam te oferecer a realidade aumentada no celular. Tem muitos, mas aqui o nosso foco hoje está na cine-imersão. Mas a realidade aumentada é uma possibilidade de uso desse tipo de tecnologia dentro de uma tecnologia mais imersiva ainda, né? Então, nós temos aí a realidade mista, que mistura a realidade virtual com a realidade aumentada. E aí, com o óculos, aí, no caso, esse HoloLens, né, que esse homem está utilizando, você pode interagir com o que está acontecendo no ambiente real, né? E aí, a mistura da realidade aumentada com a realidade mista, nós vamos ter a realidade estendida, que é o que a gente tem aqui, né? Essas três realidades formam uma quarta realidade, e é o que está vindo aí de redes sociais, cada vez mais estudos estão sendo realizados, e aí a gente vai ter muitas redes sociais, que aí vai ser o grande boom. Então a educação já precisa começar a conhecer melhor essas realidades e utilizar na cine-imersão essas digamos, essas formas, né, de imergir em imagens. Às vezes pode ser um investimento caro, de altíssimo, né, enfim, valor, mas ao mesmo tempo, alguns já estão no celular, alguns óculos são baratos também, muitos alunos já têm, então como utilizar isso numa cine-imersão? Né? São essas possibilidades. A partir dessas perguntas que eu vou te fazer na sequência, você pode incluir também esse tipo de tecnologia, tá? Então, crie uma aula cine-imersiva. A proposta dessa aula cine-imersiva é justamente como no caso do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, né, que é bastante imersivo. Embora seja um filme que ele é visto em 2D, né, numa tela, ele não é visto em 360, mas você pode fazer com que o aluno, como um exemplo que eu estou trazendo aqui, entre neste filme, né, ele vista, deguste algum sabor que o filme oferece para a gente. Né? Então, é um filme do Jean-Pierre Jeunet, e aí, no caso, mostrando essa cena onde a Amélie, criança, né, vendo formas nas nuvens, quem de nós, né, não utilizou também
desse subterfúgio lúdico aí para poder viajar nas nuvens das suas formas também. E o filme trabalha muito sobre isso, é um filme sobre a vida, né? E aí a questão da mise-en-scène. Trabalhar mise-en-scène é o que você vai colocar em cena. Então, no caso, você não vai filmar, no caso de uma cine-imersão, você não vai colocar, digamos, filmar o aluno em cena. Você até pode filmar, se quiser também, e projetar essa. Mas, enfim, são outros recursos. Mas na imersão, você coloca o aluno em cena no mundo real, não no que você está filmando para depois editar e exibir. Então, você coloca ele dentro do filme. Então, imagina que uma aluna, de repente, criou esse ambiente como se ela fosse a Amélie Poulain, e ela vai criar uma história baseada na tua disciplina. Então, ela pode pegar alguns desses elementos, que é muito riquíssimo, né? É muito rico no filme, e aí você tem aí a mise-en-scène, né? Que é do teatro francês, então ele significa exatamente isso. Então, o que tem em cena? Esse abajur é um porco utilizando, segurando, no caso aí, a parte de cima do abajur, esses quadros que criam um certo estranhamento, né? Em que mundo é esse da Amélie Poulain? O gato deitado, enfim, as cores, o papel de parede, o tipo de cama, né? Enfim, a roupa dela, o cabelo, o figurino, o biotipo dela. Então, tudo isso já é imersivo por si só. Então, como que eu posso fazer uma imersão a partir da minha temática para trabalhar nesse universo? Bom, trabalhando agora com algumas questões, você possa desenvolver a partir da sua memória, né? Então, esse plano de aula que você vai elaborar é só para você ter como um teste, né, aqui no workshop. Então, assim, pense numa de suas histórias favoritas. Pode ser um livro, né, a partir de um livro, no caso, de um filme, peça, jogo ou qualquer outra coisa. Aí você pode pausar em algum momento que você queira, sempre que você quiser, para que você possa ir colocando no papel. É legal você já fazendo na sequência, tá? Em poucas palavras, sobre o que trata realmente a história. Qual é a lição principal ou mensagem da história? Então, a cine-imersão, ela pede isso também. Não só a cine-imersão, mas aqui no nosso caso, a gente está trabalhando a cine-imersão, né? Que emoções e sentimentos isso criou em você? Agora, crie um mundo que será experimentado dentro de um cinema, de uma cine-imersão. Então, você, no caso, a partir dessas perguntas, elas só vão te estimular a desenvolver uma cine-imersão. Que tipo de ambiente, de sala, ou um quarto, ou um canto, você quer criar a partir do que você escolheu, né? Que você pensou nessa história favorita, seja de um livro, de um filme, que você quer colocar no papel. Então, qual é a lição principal ou mensagem da história? E o que isso, de repente, pode te ajudar a criar este mundo, né, cine-imersivo? Então, a Amélie Poulain trabalha muito com isso, né? Ela trabalha com sabores, com degustações ali, e a imagem por si só, né? Um filme que completa 20 anos agora em 2021. Então, o que é interessante é que esse universo da Amélie Poulain, ele vai justamente fazer com que a gente deguste toda essa mise-en-scène, né? Então, um creme brulee nada mais é do que um creme queimado, né? Brûlé significa queimado em francês. E aí tem essa crosta, tem toda essa questão de romper fronteiras, né? Ou seja, o crocante com o macio. Então, essas trocas sinestésicas é muito importante para uma cine-imersão, tá? Com aquelas perguntas. No caso, eu escolhi o Amélie Poulain, vou pegar como exemplo, né? Para criar com vocês. Questões 2. Volte para o mundo que você estava imaginando, na questão 1. Aí, como você acha que é estar nesse lugar criado, que você está criando aí, que você está desenvolvendo? Como que você acha que o que é estar nesse lugar? Você já pensou, já colocou no papel? Enfim, repense isso, coloque novamente no papel, ou enfim, onde você esteja anotando, no celular, enfim. O que você imagina que as pessoas poderiam aprender mergulhando neste mundo criado por você? Então, bem interessante, porque aí você pode já trabalhar com a questão da interdisciplinaridade, os temas transversais, se você já está elaborando, né, o seu plano de aula, o que pede, qual é o objetivo, então o que vão aprender, o que você quer que eles pensem depois de ter experimentado seu mundo. Então, muito relacionado, é quase que 2 perguntas em uma, né? Enfim, então, o aluno pode utilizar muito na cine-imersão o próprio celular também para poder ir além, né, trabalhando, porque o celular é como essa imagem já nos coloca, né, como se fosse uma espécie de estúdio, onde você pode filmar, você pode editar o filme, você pode colocar a trilha sonora, enfim, trabalhar isso na sua disciplina, né? Então é muito importante, você vai expandir muito mais o potencial do que você já está oferecendo ao aluno. Aí, para onde você quer ir?
Então, eu coloquei aí um nome para mim, no caso, coloque o nome para sua aula, né? No caso, a minha, Doces Cenas de uma Cidade. No caso, o Amélie Poulain, ele se passa em Paris, né? E é um filme que mostra muito a cidade de Paris de uma forma extremamente lúdica, doce, porque a Amélie Poulain, ela, enfim, ela viaja por muitos mundos, né? Então, qual que é a ideia, né, da narrativa experimental? Qual que é a ideia principal do que você quer, né? Você já respondeu numa questão anterior, mas pense melhor sobre essa narrativa. Dá agora uma olhada novamente nesse plano que você criou anteriormente. Então, você pode integrar as tecnologias. Como você vai integrar essas tecnologias? A performance pode ser um tipo de tecnologia de expressão, né? Eu estou chamando aqui de tecnologia porque trabalha com o corpo, né? As tecnologias do corpo, nesse sentido amplo do termo tecnologia, tá? O teatro, enfim, o próprio cinema, né? O VR, no caso, a realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade mista, a realidade estendida que a gente falou, né? Então, eles podem trabalhar com tour por museus, cidades, cenas, animações. Está no celular isso, pode ser colocado no óculos 360 de realidade virtual. Tá? Enfim, então nós temos aqui uma exemplificação também do storytelling, né? O storytelling, além da tela, o storytelling nada mais é do que eu contar histórias, né? Então crie seu próprio personagem. Então a questão 3 ela vai trabalhar assim, quem você gostaria de encontrar em seu mundo cinemersivo? Você já deve ter pensado, de repente você já colocou esses personagens. Se não, o momento é agora. Se já, ok, não precisa nem pausar e vamos seguir, tá bom? Mas se não, pausa e volta. Quem habita e como interage com o território criado. O lugar criado pode ser o próprio personagem. Como eu disse, um canto da sala pode ser um personagem. É muito rico, porque é o não lugar, né? Aquele lugar que de repente ninguém coabita ali, ou coabita, e como que é isso? Uma geladeira que de repente, na sua sala de aula tem uma geladeira, talvez, enfim, ou na escola, e ela pode ser um personagem, né? Como dar vida aos personagens e explorar o processo cinemersivo. Então, assim, a pesquisa, né, a produção, o público, para quem que é? A gente já trabalhou sobre isso, né, nessa construção desse plano de aula. Equipamentos, cenário, figurino, as vivências que você vai proporcionar, tudo isso você já pensou. Coloque agora de uma forma mais roteirizada, de repente mais em tópicos, dá uma limpada nisso. Que tipo de equipamentos você quer colocar? Separa um pouco mais essas informações. Aqui um exemplo, né, do Secret Cinema, que é de Londres, é um grupo que faz cinemersões temáticas com o cinema, no caso aí Blade Runner, né, aí todo o universo distópico, a performer que está aí com roupas distópicas, enfim, toda essa caracterização dela com o público com guarda-chuva, que recebe um guarda-chuva quando chega, aí tem músicas do filme, cenas do filme, eles vivenciam situações do filme, então isso é cinemersão. Tá aí um exemplo de cinemersão, vou mostrar alguns outros para vocês, algumas outras. Aqui um outro exemplo, né, do jantar VR em realidade virtual, eles comem alguma coisa, enquanto, ao mesmo tempo, eles estão vendo outras imagens, enfim, que dialoga com os sabores. Se você não tem um óculos de realidade virtual, porque tem um outro custo, enfim, você pode fazer com vendas, né, como eu costumo fazer também. Então, dá para colocar uma mesa, né, na sala de aula e trabalhar com essas cinemersões a partir de um filme com a temática que você quiser. São ideias. Tá? Aqui no caso, o Underground Cinema de Sydney, onde eles colocaram as pessoas no hangar para vivenciar o filme, ou reviver, né, o filme Casablanca. Aí tem as músicas, a ambientação, cenas expandidas com outras situações, com temáticas mais atuais, e um avião de verdade, né? Enfim, então, e as pessoas vestidas a caráter, meio que da época do filme e tudo mais. Então, é um momento de encontro, de trocas, de conhecer novas pessoas, enfim. No caso aqui, com alto custo, mas a gente pode trabalhar com outras realidades. Esse aqui ainda tem um alto custo também, $2.500 por pessoa, né? É o Sublimotion, um restaurante de Ibiza, que faz esse jantar imersivo, no caso aí, pensando no avatar. Então, a comida desce até as pessoas, tem projeção no prato, na mesa, enfim. Então, tem toda uma interação. São possibilidades de se trabalhar na sala de aula. E aí, um exemplo de jantar que eu realizo aqui em Santos, São Paulo, Ribeirão Preto, outras cidades do Brasil, que trabalhando, as pessoas elas não sabem o que vão comer, né? Então, o jantar às escuras, então elas sentem um aroma,
elas, no caso, tem uma harmonização com o vinho, junto do aroma, da música ao vivo, das falas, dos contos que são colocados por um performer, um ator performer, né, o sabor servido, tudo isso harmonizado, pensado com antecedência para criar uma situação memorável. Então, isso é cine imersivo, foi a partir do cinema. Como aqui o espetáculo Como Assim?, que eu dirigi, é um filme ao vivo, onde as pessoas criam nas suas memórias estímulos que a gente vai colocando, né, vai oferecendo para cada um, enfim, por aromas, por texturas que eles recebem antes de chegar na plateia, aí filmes exibidos, enfim, todas essas situações. Aqui no Museu do Café, uma situação muito parecida, só que num ambiente aberto, não dentro de um teatro, e aí eles estão perto da torre, lá do museu, onde eles nem sabem que a torre está ali perto, de repente eles tiram essa venda, tem alguns estímulos também com contos, com frases, eles têm sabores, são servidos, música ao vivo, num ambiente mais real até do que dentro de um teatro, né? Ou seja, pode ser uma sala de aula, né? Enfim, são possibilidades de cine imersão. Aí a experiência memorável, né, que é o que eu tenho colocado para vocês. A gente já está quase no final do nosso workshop. Espero que você tenha escrito bastante coisas aí para poder depois você pensar esse plano de aula e aí você transpor para uma temática. E se você já estava colocando a sua temática, de repente, eu sou professor de literatura, quero falar sobre o modernismo, enfim, porque vai fazer 100 anos em 2022, então já aproveita, se for o caso. Eu acho que é importante você fazer primeiro, né, como eu preconizei lá no começo, você primeiro trabalhar com essa sua memória, depois você coloca a sua temática, porque fica muito mais lúdico, muito mais envolvente. E assim você pode fazer com os seus alunos também, tá? Pense numa experiência memorável que você teve. Veja uma viagem, um show ou uma atração e responda as perguntas a seguir. Tem a ver com as primeiras perguntas que eu fiz lá da nossa dinâmica. Por que você se lembra disso? Como foi utilizada a história nessa experiência? O que mais te causava a adrenalina, a alegria de estar ali? Como se relacionam entre si a adrenalina e as histórias? Então, depois que você responder, você pode dar uma pausa, aí depois que você responder, você observa como que essas situações criaram sensações em você. E aí você pode pensar de uma forma, de repente, até pontual, né, ou com recursos que você tem, em o que você pode fazer de cine imersão. De repente, que tipo de filme pode ser a tua, ou de história, ser base para a tua cine imersão, né? Enfim, então tem essas questões. Aqui um exemplo, né, de cine imersão muito deliciosa, que os alunos podem, de repente, recriar a abertura do filme Amélie Poulain. Aqui um exemplo do que eu estou colocando, né, que eu falei para vocês. Então, aí tem todos os sentidos quase, né, sendo trabalhados, principalmente o tato, o paladar, a visão, né, a audição também, pelo barulhinho que faz do comer e tudo, está relacionado, é muito importante esse barulhinho. Enfim, são possibilidades, né? O que você quer no seu set cine imersivo? Então, assim, explore como a narrativa e o tema atingem algumas decisões sobre o projeto de sua cine imersão e como elas envolvem todos os sentidos, como a gente deu um exemplo agora da Amélie Poulain como uma proposta, né? Isso ajudará na escolha das imagens, sons e cenários em geral. O espectador também recria e transcende o espaço. Isso é muito importante. Tá? Então, assim, isso inclui os aspectos artísticos de suas escolhas. Então, imagem, cenário, cores, figurino, diálogos, sons. Você pode pegar um objeto próximo a você, pedir para o aluno pegar um objeto próximo na casa dele, se é uma aula remota, dá para fazer cine imersão. Também uma aula cine imersiva de forma remota, né, à distância. Enfim, que tipos de equipamentos, né, você vai trabalhar dentro nesse set. Então, nós já pensamos sobre isso, só estou reforçando para que você coloque melhor desse seu roteiro aí do seu plano de aula, tá bom? E aí, para quase terminar, então, nós temos aí o brigadeiro de creme brulee, é uma possibilidade, fazer creme brulee é simples, mas é caro, de repente, ou não, mas o brigadeiro, de repente, o próprio aluno pode fazer, enfim, cada um traz um tanto, enfim, são possibilidades, né, de você trabalhar a crocância e o creme, né, a questão suave que o creme traz, esse lado mais lúdico. Então, aí alguns exemplos de ações mais em conta, né, lanternas de luz negra que não são tão caras, de repente num ambiente um pouco escuro, tem que tomar os cuidados para que ninguém tropece, se machuque, enfim, nós tomamos esses cuidados aqui no Cineclube para falar sobre o universo do filme o Curioso Caso de Benjamin Button. Foi em 2018, e aí nós fizemos esse escape room,
que é uma imersão, só que nós demos o nome de escape room porque tinha mistérios, que a gente descobriu onde que tinha aí os 7 botões dourados. E aí um exemplo, né, de você trabalhar com roupas, o lúdico, criar personagens que não existem, num lugar que de repente possa não existir, num canto da sala, como eu falei, né? Então, são possibilidades bem rentáveis aí, bem em conta melhor, né, dizendo, de se fazer, tá? Então, outras possibilidades, no caso aqui, de viagens, ir com alunos em exposições imersivas e trabalhar essa imersão no próprio ambiente, são algumas ideias, como essa que aconteceu em Paris, está vindo pelo mundo, né, essa exposição do Van Gogh, ver mais do que o permitido, então é pensar essa imersão, o roteiro, né, nesse sentido de como que o roteiro, o storyboard, que nada mais é uma espécie de história e quadrinho das cenas que você quer elaborar, então você pode desenhar de forma bem simples mesmo, trabalhar isso para poder ajudar na produção, na ação em si, né, e aí você tem essa questão toda, como eu tinha comentado, né, de você criar uma intimidade com o ambiente, né, então, cria uma intimidade com a luz que você tem. Então, a luz do sol, é um lugar aberto, enfim, a sua luz, a sua criatividade, né, brincando com essa questão, a luz interna, luz artificial, enfim, a luz do ambiente. Pense nisso também, né, como no caso do filme Amélie Poulain, né, aquele momento que ela está comendo com as mãos, ali comer com né, nas pontas dos dedos. Então, as dinâmicas que a gente tem trabalhado, já quase aí mesmo, no nosso, a gente tem mais uma dinâmica bem breve também, para que você possa fazer. Então, esse olhar investigativo sobre a imagem, né, sobre uma imagem. Então, que imagem que é essa? Descreva essa imagem, né? Imagina assim, você vai pausar nessa sequência aqui, ó. Aqui você pausa, e aí você faz uma audiodescrição. Imagina se você está fazendo uma audiodescrição para alguém. O que você vai audiodescrever? Faça agora. Enfim, espero que você, né, tenha anotado, tenha escrito, porque acho que essa importância da escrita é muito importante mesmo, né? E aí o que é interessante, como que você audiodescreveu, né? Como que você, de repente, o que você, no caso da audiodescrição, eu pedi para você fazer a audiodescrição, e aí, no caso, fazer essa anotação também de como que você faz essa audiodescrição. Então, o que é interessante é observar o que fez emergir na imagem, né, nesse sentido, ir além só da sensação, dá uma certa paz, dá uma certa saudade, enfim. É uma imagem de Byron Bay, na Austrália, né, uma foto minha, e onde tem essa cena do pôr do sol. É bucólica, sim, mas o que ela te faz emergir? Enfim, daí a riqueza dela. Tá? Bom, questões da paisagem sonora, que é a trilha sonora, né? Então, que música que você vai colocar? Qual é o estilo musical que reflete sua narrativa elaborada? E os ruídos, quais são, né, os sons que farão parte aí de sua cine-imersão? E aí, de onde virão os sons em sua cine-imersão? Da caixa de som, do celular dos alunos? São muitas possibilidades. De dentro do próprio fone de ouvido que cada um vai colocar? Enfim, tem todas essas questões. Tá bom? A gente já quase terminando, então, aí, só fazendo essa recapitulação da educação expandida, aulas expositivas com dinâmicas, como essas que eu coloquei para você, a participação em ambiente imersivo, ou seja, presencial ou virtual, né? E a avaliação formativa. É muito importante essa avaliação formativa, porque você pode observar o aluno ali junto, né, do que está acontecendo com você. Enfim, e gostaria de saber as suas impressões. Mande para mim seu e-mail, né, para cinerhit@yahoo.com.br. É isso. Muito obrigado. Feliz por ter trocado tantas informações com vocês. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.